Eu li o livro mais triste do mundo, Uma Vida Pequena ou A Little Life. Eu tava pensando em gravar só um vídeo mais rapidinho pra falar sobre esse livro, só que não dá. O que esse livro tem de grande, ele tem de complexo, e de pequeno não tem nada. Eu já vi muita gente falando que esse livro destruía corações, que era realmente um livro muito, muito triste. Eu não sabia o que esperar. E depois que eu terminei, eu realmente entendi o porquê dele ter essa fama, o porquê dele ser conhecido desse jeito. O que esse livro fez, eu nunca tinha lido em nenhum outro. Eu marquei pra caramba. Isso daqui tudo é marcação de frases que me marcaram. Já aconteceu de eu grifar quase que parágrafos inteiros. Realmente, ele meio que divide a gente antes e depois de ler. Aqui, a gente vai conhecer 4 amigos. No começo ali dos 20 anos, e você não sabe muito bem o que esperar, porque você fica se perguntando o que vai acontecer com esses 4 amigos. E eles vão crescendo. É como se a gente estivesse crescendo junto com eles, porque eles vão ali pra casa dos 50 anos e a gente ainda tá lendo. O protagonista mesmo é o Jude, mas ele vai ser o foco mesmo só depois de um bom tempo. Aqui temos o JB, que é um artista, e no começo ele ainda tá se encontrando, então ele faz esculturas colando cabelo. Então os 4 saem andando por Nova York procurando barbearias, procurando cabeleireiros para pedir restos de cabelo de pessoas para colar nas esculturas do JB. A gente tem o Malcolm, que quer ser arquiteto, temos o William, que quer ser ator, e temos o Jude, que ele ainda é um mistério para todo mundo. E ao longo do tempo a gente vai descobrindo que ele tá fazendo direito e ele também faz matemática. Então, assim, ele é muito inteligente. E esses amigos, no começo ali dos seus 20 anos, eles estão ainda meio perdidos, meio sem saber o que eles querem fazer, quem eles querem ser. E essas questões são muito tratadas de uma forma individual. A gente vê o desespero, assim, do JB querendo ser um artista, mas ele sabe que ele merece reconhecimento. Desde o começo, o JB sempre soube que ele merecia mais, que ele merecia ser realmente reconhecido pelas coisas que ele faz. O Malcolm, ele ainda tá perdido porque ele vive meio que na sombra da irmã dele, a Flora, que é a filha perfeita para os pais, e ele não. E ele fica mais perdido ainda porque fala que ele é moreno, mas ele quer ser meio que considerado não só moreno, porque ele não é branco e ele também não é negro. O JB, como negro e gay, trata o Malcolm como se ele fosse inferior. Tipo assim, não, você não é negro, então para de agir como se você fosse. Mas ele também não se sente como branco, então ele não sabe muito bem o que fazer. Temos então o William. O William, todo mundo fala que ele é lindo e ele tem sempre muitas namoradas. E o Jude é quieto demais. Ele é um mistério até pros amigos dele. E demora muito tempo pra focar na história do Jude, o motivo dele ser tão quieto assim, dele guardar tantos segredos. Quando a gente começa a descobrir, é onde a gente sabe que a ferida vai começar. Porque o que o Jude sofreu é assim, indescritível. Tudo que você imagina de ruim que possa ter acontecido com uma pessoa aconteceu com o Jude. Ao longo de toda a vida dele. Quando você começa a ver que eles estão focando no Jude, você sabe que vai vir alguma coisa muito importante sobre ele. O foco, eu acho, do livro, no começo, é essa sensação de que tá todo mundo meio perdido. Tá todo mundo meio ferrado da cabeça. Meio sem saber pra onde ir. E teve uma coisa que me marcou logo no começo, que o William ainda estava ali fazendo teatro e um outro cara do teatro conseguiu o papel principal que ele queria. E os amigos dele estavam assim, tudo bem, você vai ter a sua chance. E o William tava muito tranquilo com isso. O JB, com essa coisa dele de saber que ele merece estar em um lugar maior do que ele tá agora, ele começa a pressionar o William por causa disso. Ele fala, você não tá puto? Você não tá chateado com isso? E o William fala, não, ele é um bom ator, ele merece isso também. E o JB vai e fala, parece que você nem quer ser ator, porque você não quer sair do lugar, você não quer pegar o que é seu. E o William fica assim, não é exatamente isso. E eu fiquei com isso na cabeça porque às vezes eu tinha muito o sentimento de que eu não queria tanto uma coisa porque eu não queria passar por cima de outras pessoas pra conseguir. Mas isso não significa que eu não queira também, sabe? Então esse livro ele é cheio dessas mensagens, assim, que faz a gente se identificar de um nível muito profundo.
E não só com um personagem, porque eu me identifiquei um pouco com cada um. Dos 4 amigos, o que eu menos gostava, mas mesmo assim eu me identifiquei bastante, foi o JB. Porque eu achava ele muito narcisista, por assim dizer. Desde o começo do livro ele é muito desse jeito dele, de saber que ele merece mais, e ele não se importa de ter que passar por cima de certas coisas pra chegar lá. Mas depois ele começa a pintar quadros, e a inspiração dele na maioria dos quadros são os amigos. Então ele vai e tem diversas pinturas do Jude, diversas pinturas do William, de todo mundo junto, que é uma coisa muito importante depois, ao longo dos anos, ao longo do final do livro. Outro ponto sobre esse livro aqui, os capítulos dele são gigantescos. E ele é dividido em partes. A gente começa com a Louis Bernard Street, que é a rua onde o Jude e o William vão dividir um apartamento capenga. Um apartamento, assim, caindo aos pedaços. E vai ser muito importante porque vai ser o começo deles. É um único apartamento que eles podem pagar. E o William e o Jude sempre foram os mais próximos. Então, o Malcolm, ali como um futuro arquiteto, tenta ainda fazer algumas mudanças no apartamento para conseguir acomodar eles. E o Jude, ele manca, ele tem um problema na coluna dele. Então, eles precisam de um lugar que tenha elevador. Esse lugar tem um elevador, mas ele vive quebrado. Então, é um outro ponto. E um dos marcos da história é quando os amigos estão dando uma festa ali. E eles decidem todo mundo ir pro terraço. Só que a porta bate. E todo mundo fica preso no terraço. Então eles falam, e agora? Jude era o mais miudinho dos amigos dele. Então ele fala, me coloquem pendurado pelo terraço até a escada de incêndio que eu entro pela janela do quarto e abro a porta pra vocês. E isso é muito famoso, eu já vi várias fanarts do Jude pendurado ali. Então nessa parte é o começo deles, então é tudo muito novo, é tudo muito leve, até não ser mais. Nesse apartamento mesmo já acontece uma coisa, que é onde a gente é introduzido para um novo personagem, que é o Andy, que ele é perfeito, ele foi um dos meus personagens favoritos no final, que ele é o médico do Jude. Embora ele seja ortopedista, se eu não me engano, ele cuida do Jude em todos os aspectos da vida dele, em tudo que ele precisa. E é desse jeito que a gente vai acabar sendo apresentado para novos personagens ao longo da história. E não é uma coisa linear. A gente volta pro passado do Jude, a gente volta pro passado do William, passado do Harold, que é um personagem muito importante que vai entrar depois. Um professor do Jude em direito. O Harold e o Jude estavam discutindo ali num debate sobre contratos. E é onde o Harold fala que, na verdade, um contrato é uma das partes mais importantes. E o Jude começa a discutir falando que às vezes não é justo. E o Harold fala, você não vai considerar justiça dentro do direito. Algumas coisas são justas, mas não são certas. Então eles ficam num debate assim, e é muito interessante, porque o ponto de vista deles é completamente diferente. E eles estão ali se respeitando ao mesmo tempo que estão debatendo, e é muito, muito interessante. Então o Harold vai começar a convidar o Jude para ir para jantares na casa dele com a esposa dele. E ali a gente vai acabar descobrindo mais coisas sobre o Jude, que ele fala que ele fez uma faculdade de matemática. Ele simplesmente solta assim. E aí as pessoas ficam olhando assim para ele e falam: como assim você fez matemática e direito, que são coisas completamente opostas? E você é excelente nos dois. E o Jude começa a explicar, e ele explica com uma paixão sobre matemática, que até eu gostei um pouco mais. A gente vê que o Jude, ele é extremamente inteligente, mas ele não consegue ver isso. Ele não consegue ver nada positivo sobre ele mesmo. Então, o Harold e a Julia, que é a esposa dele, começam a convidar o Jude cada vez mais vezes para jantares. E eles acabam ficando muito próximos. E o Harold começa a ver o Jude como uma espécie de filho. O Harold pergunta se o Jude gostaria de ser adotado por ele pela Julia. O Jude aceita, só que essa parte é muito triste, porque o Jude, ele meio que não consegue acreditar que ele merece uma família, que ele merece alguma coisa boa acontecendo com ele. E depois que a gente vai ver a história dele, a gente entende. Porque desde que ele nasceu, ele é tratado como se ele fosse uma escória, como se ele fosse um lixo. Ele não teve nada de positivo na vida dele, porque tudo que era bom conseguiram destruir. Eu fico pensando em quem o Jude poderia ter sido se a infância dele não tivesse sido da maneira que foi. E depois ele mesmo se pergunta isso, porque ele não consegue ver nada positivo, porque ninguém deixou ele ter nada positivo. Ele nunca teve uma coisa pra falar que era dele. O pessoal de um monastério encontrou o Jude, neném, recém-nascido, abandonado numa lixeira. Levaram ele pro monastério. Só que lá eles
davam castigos físicos pro Jude extremos, castigos de fome, castigos de trancar ele em lugares dias e dias sem comer no escuro, por conta dele ser uma criança, dele agir como uma criança. Quando ele começou a pegar, eu não lembro exatamente o que ele pegou, se foi uma pedra, alguma coisa assim, levou pro quarto, eles falaram, não, você não pode ter nada. Nenhum bem material. Isso não é bom pra você, você não merece isso. Aplicavam mais castigos físicos nele. Chega um ponto que ele começa a ver que ele é uma pessoa horrível e começa a se punir. Então ele se jogava de escadas, ele chegava extremamente machucado, e aí o pessoal ia e batia nele por conta disso, falando que ele queria chamar atenção. Os castigos começaram a evoluir depois para níveis de abusos. O Jude foi crescendo nesse meio, acreditando que tudo que ele fazia merecia algum tipo de punição. Depois, quando ele começou a ficar um pouco maior, entrou o irmão Luke nesse lugar, que acabou mostrando pro Jude uma espécie de respeito, uma espécie de gentileza diferente que ele nunca tinha visto antes. Eles acabaram ficando muito próximos. Só que isso também foi completamente estragado pro Jude depois, porque esse irmão Luke fugiu com ele quando ele tinha cerca de 10 anos. Começou a prometer várias coisas pro Jude, falando que eles iam fugir juntos, que eles iam ser uma família, que eles iam construir uma casa no meio da floresta. Na verdade, era tudo mentira, porque ele era um fugitivo, ele tinha um outro nome e levava o Jude pra estradas e pra motéis e fazia ele se prostituir. E falava que o Jude, quando ele fizesse 16 anos, ele poderia então parar com esses trabalhos, com esses serviços para esse irmão Luke. Eles iriam se casar e poderiam ser uma família. E o Jude realmente acreditava nisso, então ele contava os dias para ele poder fazer aniversário e chegar mais perto dos 16 anos. Quando ele estava com 14, os policiais encontraram esse irmão Luke junto com ele e o cara acabou. E o Jude foi levado para um outro lar. E lá ele continuou sofrendo coisas horríveis, até ele fugir com 15 anos. Foi parar muito tempo na estrada, pedindo carona, se prostituindo para conseguir pagar as caronas. Ele foi parar com o Dr. Trailer, que foi o cara que terminou de ferrar com o Jude. Porque ele manteve o Jude em cativeiro, num lugar completamente afastado de tudo. Lá ele praticava coisas horríveis com o Jude. Ele tentou fugir uma vez desse cara. Quando ele saiu da casa, ele viu que não tinha árvores, não tinha outras casas em volta, era só campo aberto. Ele sabia que ele estava ferrado. Mas ele correu, ele continuou correndo. E esse cara conseguiu alcançar ele. E os castigos foram 1000 vezes piores do que eram antes. Até chegar um ponto que esse cara virou pro Jude e falou que estava cansado dele. E que ele poderia então fugir. Então ele levou o Jude numa espécie de caminhonete, assim, num caminhão pequeno, pro meio da estrada. E falou, você não gosta de correr? Então corre. E simplesmente foi perseguindo o Jude enquanto o Jude corria descalço. No final do inverno, então o chão tava completamente escorregadio. E o cara atrás dele com o veículo. E toda vez que o Jude caía, o cara mandava ele levantar. E teve uma vez que o Jude não conseguiu levantar mais. E esse cara passou por cima do Jude, onde teve a lesão da coluna dele, que definiu ele por muito, muito tempo. Então, assim, isso é só a parte da infância do Jude, que eu resumi de uma forma. Mas é 1000 vezes mais pesado quando você lê. E conforme vai passando, você entende o motivo dele ser tão recluso, dele não conseguir falar com ninguém. Porque todo mundo que mostrou uma espécie de bondade pra ele acabou ferrando com ele ainda mais. E aí vai acontecendo e você acabar torcendo para as coisas darem certo pra ele. Vira um advogado extraordinário. Então ele consegue dinheiro, ele consegue um apartamento ótimo. Ele consegue a família dele, né, que é o Harold e a Julia. Os amigos, embora tenha briga entre eles, então a gente vê que nada é perfeito nessa parte também. E aí tem o William, que depois de anos e anos, o William começa a perceber que ele sente atração pelo Jude. E aí quando eles se entregam a isso, o Jude fica apavorado, com medo de estragar, com medo de o William acabar se tornando uma outra pessoa. O Jude não enxerga a beleza que os outros enxergam nele. É muito difícil de você ler tudo isso, sabendo quão incrível, quão forte, quão corajoso o Jude é, mas você entende também o motivo dele não conseguir ver isso nele mesmo. Esse livro basicamente é dentro da mente da pessoa mais complicada que você vai conhecer. E é ele sendo amado por tanta gente e não entender por que ele merece isso. É muito, muito, muito doloroso. Ele tem diversos gatilhos, esse livro, então não é pra todo mundo. Quando eu tava terminando, eu já tava, assim, preocupada.
porque eu não conseguia ver um final para esse livro diferente do que foi. Não depois de ter lido tantas coisas e ter entendido tanto a mente de uma pessoa como eu entendi a mente do Jude. E aí aconteceu o estopim, que foi o acidente que matou o William e o Malcolm. O Jude ficou completamente perdido. E ainda ele canta uma música que ele cantava lá no começo do livro, que ele falava que ele se tornou uma pessoa completamente perdida do mundo. E é isso que define o Jude. Então é todo mundo preocupado com ele, mas o Harold, no final, o último capítulo, que também se chama The Bernard Street, ele narra, conversando com o William, como se o William estivesse aqui ainda, ele fala também que é muito difícil você manter uma pessoa que não quer estar viva. E era como se o Jude fosse um balão de ar quente e todo mundo estivesse tentando segurar uma corda para ele não sair voando por aí. Então, chegou, enfim, a parte em que o Jude acaba indo mesmo, ele, né, comete o ato. E o último capítulo estava narrado pelo Harold. E é ele falando aquela frase super famosa, que ele gosta de pensar que o Jude tá em um lugar distante junto com o William, ao mesmo tempo que ele gosta de pensar que o Jude ainda tá perto, como se ele fosse a chuva, a nuvem, o gato do vizinho. Então ele tenta ser gentil com tudo que ele vê, porque em tudo ele vê o Jude. E durante esse último capítulo, que você tá ali como se estivesse numa contagem regressiva para acontecer o que aconteceu, você fica torcendo para não acontecer, mas eu sinceramente não vi um outro final. Eu não sei como teria sido diferente, dado todas as circunstâncias e conhecendo o Jude como a gente conhece. O Jude e o William, eles se conheceram durante 34 anos. E o Jude tinha ali seus 16, 17 quando ele conheceu o William. E quando ele tá ali com os seus 50 e poucos, ele vai e fala: eu não sei viver sem o William mais, porque em todas as partes da minha vida, depois de todos esses traumas, o William tava aqui e o William sempre foi gentil com ele. O William sempre mostrou bondade pra ele. As coisas se tornaram tão essenciais na vida do Jude que ele se tornou completamente perdido depois. A gente fica sabendo o que aconteceram com os outros personagens e que é isso. A vida é isso mesmo, sabe? Embora aqui a gente conheça uma vida completamente ferrada, que é a vida do Jude, a gente conhece o lado lindo de tudo isso. A escrita da Hanya é uma coisa marcante. É poética, é completamente imersivo e ela vai puxando ganchos. Então ela fala de uma coisa aqui e puxa o gancho para uma outra parte super importante da história. Não é uma coisa completamente linear, mas também não é pontos aleatórios. Então, assim, é um livro que com certeza vale a pena, mas é o que eu disse, ele tem diversos gatilhos. Mas é um livro que me marcou muito. Se é o livro mais triste do mundo, eu não sei. Mas que é o livro mais triste que eu já li, com certeza ele é. Mas é isso. Então, até o próximo.